O homem que carregava o crepúsculo. Dizem que há cidades que dormem com o sol e outras que nunca acordam da noite, mas existe uma que vive presa no crepúsculo, onde o dia nunca termina completamente e a noite nunca chega de fato. O céu ali tem sempre a mesma cor cinza dourada de um entardecer eterno. E os moradores já se acostumaram a viver sem relógios, porque o tempo não passa de verdade, apenas se repete como um eco cansado. A cidade se chama San Elias, perdida entre montanhas e ruínas de minas antigas. E há quem diga que a primeira vez que o sol parou ali foi no dia em que ele chegou. O homem que carregava o crepúsculo dentro de uma mala, ninguém sabe seu nome verdadeiro, mas o chamavam de August, e todos se lembram de que ele apareceu caminhando pela estrada de terra em um fim de tarde como qualquer outro, vestindo um terno escuro coberto de poeira e segurando uma mala de couro antiga, pesada, marcada por símbolos queimados. Disseram que o homem não piscava, apenas observava o horizonte como quem esperava alguém. E quando perguntaram de onde vinha, ele respondeu: apenas vim do lado onde o sol morre. Sua voz tinha um tom baixo e sereno, como se fosse o eco de uma voz anterior. Alguns riram, outros se afastaram, mas ninguém conseguiu negar que naquele dia o sol demorou um pouco mais para desaparecer. August hospedou-se na antiga pensão da senhora Martha Corvi, uma mulher idosa e curiosa que anotava tudo o que acontecia na cidade. Ela escreveu que o homem dormia pouco e toda madrugada saía para caminhar até o campo onde os trilhos enferrujados se perdiam no mato, sempre levando consigo a mala, e que quando ele voltava, o céu parecia mais escuro, mas sem chegar à noite completa, como se a escuridão tivesse medo de atravessar com ele. Os pássaros começaram a desaparecer primeiro. Depois, as sombras ficaram confusas, esticadas em direções diferentes. E em poucos dias, San Elias foi tomada por uma sensação de espera que ninguém conseguia explicar, como se algo estivesse prestes a acontecer e nunca acontecesse. Um garotinho chamado Tomás foi o primeiro a ver o que havia dentro da mala. Ele contou à mãe que viu uma fresta de luz vermelha escapando da tampa quando August atravessava a praça. Uma luz viva, pulsante, como o brilho do sol atravessando o sangue. Tomás disse que a luz piscava, e a cada pulsação o ar ficava mais pesado, como se o tempo prendesse a respiração. Ninguém acreditou, até que uma tarde o menino desapareceu. E no mesmo instante, o sol, que antes brilhava fraco, apagou por 3 segundos, e todos sentiram frio. Marta jurou ter ouvido um som vindo da mala, algo entre um sussurro e um lamento. E quando August passou diante dela, seus olhos refletiam a cor exata do pôr do sol. As semanas seguintes foram marcadas por uma lenta decomposição do tempo. Os relógios paravam, os cães não latiam e o sino da igreja soava sem que ninguém o tocasse. O padre local, Dom Salvatierra, confrontou August na rua principal, exigindo saber o que ele carregava. E o homem respondeu: carrego o que sobrou do céu. O padre tentou tomar-lhe a mala, mas ao tocá-la, desabou no chão, com o cabelo branco da raiz às pontas, e o sol desapareceu por 1 minuto inteiro. Quando voltou, August já não estava lá. Mas a mala permanecia, aberta, e dentro dela havia apenas uma névoa vermelha em movimento lento, como se tivesse consciência própria. Dom Salvatierra sobreviveu, mas nunca mais falou. Marta anotou que depois disso San Elias mergulhou num estado de suspensão. As pessoas pararam de envelhecer, as plantas não cresciam nem morriam. E o tempo entre um piscar de olhos parecia infinito. Alguns começaram a enlouquecer, afirmando ouvir o som de um trem distante atravessando o céu. Outros diziam ver o sol girar ao contrário. Uma criança desenhou August em uma parede, mas o retrato envelhecia todos os dias enquanto ela permanecia igual, até que, certa madrugada, quando a luz do crepúsculo parecia mais fraca do que nunca, August reapareceu, caminhando calmamente pela praça, sem mala, e com as mãos vazias,
dizendo que o crepúsculo havia se cansado de esperar. Os poucos que ainda estavam conscientes naquela noite contaram que ele se sentou no banco em frente à igreja e olhou para o horizonte, onde o céu tremia entre vermelho e preto, e que de seus olhos começou a sair uma luz dourada, fina como poeira. Enquanto ele murmurava palavras em uma língua que ninguém reconhecia, o chão vibrou. Os sinos tocaram sozinhos. E por um instante, todos sentiram o peso de uma noite que nunca veio. E então, o céu se abriu em silêncio, revelando um vazio sem estrelas, um escuro tão puro que parecia engolir o som. E quando voltaram a ver, August e a cidade inteira haviam desaparecido. Os viajantes que passam hoje pela região dizem que no meio da serra há um campo árido, onde a luz nunca muda, um entardecer imóvel que não pertence a nenhum mapa e que, se você ficar tempo demais ali, começa a ouvir passos, primeiro ao longe, depois perto, até sentir o calor de um sol que não existe tocar a pele. Alguns afirmam ver uma figura ao longe, um homem de terno escuro com uma mala que brilha de dentro para fora, caminhando sempre na mesma direção, em silêncio. E dizem que se você chamá-lo, ele para, olha para você e pergunta: você também quer carregar o fim do dia? Os poucos que responderam nunca mais foram vistos, e os relógios deixados por eles param sempre no mesmo horário, 18h47, o exato instante em que o sol toca a linha do horizonte. Dizem que, de tempos em tempos, August reaparece em outras cidades, sempre trazendo consigo o mesmo pôr do sol. Sempre com a mesma calma de quem sabe que o tempo não é uma linha, mas uma mala cheia de luz morrendo devagar, e que quando a última fagulha apagar, o mundo finalmente dormirá para sempre. Então, se algum dia o entardecer parecer demorar demais, se a luz dourada começar a parecer mais densa do que o ar, não tente fotografar, nem olhar direto para o horizonte, porque talvez você esteja vendo o último suspiro do sol, e talvez August esteja passando perto, oferecendo-lhe o mesmo presente que deu a San Elias, um crepúsculo eterno que nunca termina. E se quiser continuar descendo comigo pelos lugares onde o tempo esqueceu de seguir, curta este vídeo e se inscreva no canal Crônicas de Outro Mundo, onde cada história é uma fronteira entre o que ainda existe e o que já começou a desaparecer, e onde a luz morre devagar, mas nunca de todo.